Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para a imprensa esportiva de todo o Brasil repercutindo aí o tropeço do Flamengo, né? A derrota do Flamengo para o Fortaleza de 2-1, só que com lances polêmicos. Primeiro gol do Fortaleza, né? Teve um empurrão ali no Wesley, e aí, né? Muita gente está falando que foi falta no Wesley, então o gol não deveria ter sido validado. E também o lance do Gabigol, né? O Gabigol fez gol e aí foi anulado o gol por impedimento. Mas será que realmente estava impedido aquele lance? A gente vai ver todos esses lances polêmicos aí e a imprensa vai falar sobre esse tropeço aí do Flamengo, que agora perde a liderança para o Palmeiras. Então vamos aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e comenta o que é que vocês acharam aí desses lances. No final também comenta se vocês concordam com os comentaristas. Vamos lá. Estamos de volta com o Sport Center, conexão direta com o Maracanã, já com os melhores momentos da vitória maiúscula do Fortaleza. Mais de 57 mil torcedores viram o Lion fazer bonito no Maracanã. O Flamengo teve essa primeira chance aí com o Pedro. E aí, na sequência, já vai conseguir marcar o seu gol. Ali o Wesley coloca para dentro contra. O Fortaleza sai na frente. Aí o Flamengo busca o empate com o Pedro num pênalti. E no segundo tempo, o Lucero marca o gol da vitória do Fortaleza. Estou aqui com o André Kfouri e também com o Gustavo Zupac para tratar dessa boa vitória do Fortaleza, que empurra neste momento o Flamengo para a terceira colocação. Tudo bem, André? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Mais um resultado expressivo, né, do time do Fortaleza, dessa vez fora de casa. Eu lembro que há algumas rodadas o Fortaleza goleou o Palmeiras no seu estádio, jogando em casa no Castelão. E agora saindo para enfrentar o Flamengo no Maracanã, faz uma partida inteligente, competitiva e merece o resultado pelo que o segundo tempo mostrou. O Tite fez o que pôde com relação ao que ele tinha à disposição para colocar em campo. O Gabriel entrou, fez um gol corretamente anulado por impedimento, mas a checagem demorou, seria o gol do empate. O Flamengo teve uma ou outra chance também nos minutos finais, mas a vitória do Fortaleza é uma vitória importante, merecida e que mexe com o campeonato, porque momentaneamente tira o Flamengo das primeiras posições. Já a gente vai falar também do Palmeiras, que venceu o Atlético Goianiense e assumiu a liderança do Brasileirão. E vamos falar com o Leonardo Gaciba também. Foi pênalti ou não foi no Pedro? Tem gente falando que foi o Gasparzinho que fez o pênalti, Zupac. Edu, boa noite André, boa noite ao Fã de Esportes. Vamos falar sobre o pênalti. Já de antemão dou um spoiler para o Fã de Esportes, que entre eu e André já existe uma discordância em relação ao Pedro. Então o Gaciba vai ser um voto de Minerva, para um lado ou para o outro. Também não sei, não falei com o Gaciba antes do programa, não sei o que ele vai nos dizer. Eu já falei com ele. Não, eu não quero saber. Sem brincadeira, não falei não. Agora, esse lance que a gente está vendo aí, né, que é o gol do Lucero, ele explica a estratégia do Fortaleza. Foi um gol de estratégia do Fortaleza. Exato. Fortaleza nas mãos do Juan Pablo Vojvoda é um time muito adaptável, né? Um time que sabe jogar com posse, pressionando o adversário, e sabe jogar marcando com linha baixa e saindo em contra-ataque. Aliás, o Fortaleza adora quando consegue encaixar esse tipo de jogo, né? Usando a linguagem dos jovens, essa skin do contra-ataque, o Fortaleza adora. E tem jogadores talhados para isso, né? Hoje o Vojvoda escalou como pontas Breno Lopes na esquerda e Iago Pikachu na direita. E são jogadores que, quando o Fortaleza se propõe a marcar baixo, a hora que recupera a bola, eles são muito perigosos no contra-ataque. E hoje foi dia do Breno, geralmente é o Pikachu o mais perigoso. Hoje foi dia do Breno Lopes ter muito espaço para jogar. Foi com o Breno Lopes nas costas do Wesley que o Fortaleza escolheu para contra-atacar o Flamengo. No primeiro tempo já havia encaixado bons contra-ataques, mas curioso, né? O primeiro tempo terminou 1-1. O Fortaleza não finalizou no primeiro tempo, porque o gol do Wesley contra, claro que não conta como finalização para o Fortaleza. Então, o Fortaleza no primeiro tempo encaixou alguns contra-ataques com o Breno Lopes em cima do Wesley, levando perigo, mas não finalizou. Veio o segundo tempo, o Fortaleza continuou explorando esse lado. O Wesley, que vem fazendo um bom campeonato hoje, não fez um bom jogo, não pelo gol contra. Isso não disse se o cara jogou bem ou não, né? É uma infelicidade. Mas ele deixou muito espaço nas costas dele, e justamente por esse lado, ora com o Breno Lopes, ora com o Pochettino, que foi quem escapou para fazer o passe para o Lucero, foi nessa faixa que o Fortaleza agrediu o Flamengo o tempo todo. Foi por ali que saiu o gol do Lucero. O time do Fortaleza fez um jogo muito bom,
em termos de marcação. Embora o Flamengo tenha finalizado muito, tirando cruzamentos, finalizações através de construção, o Fortaleza não deu conforto para o Flamengo, né? Os volantes, o Pedro Augusto e o Hércules, marcaram bem, o Gerson foi muito bem marcado. Coube ao Flamengo tentar cruzamentos, e aí o Pedro teve chance, bola na trave, o João Ricardo fez uma partidaça. O Flamengo teve volume. Não foi o Flamengo mais organizado que a gente já viu. O Flamengo teve volume e o João Ricardo trabalhou muito bem. Mas dentro do que se propôs o Fortaleza a fazer no Maracanã, fez com muita força, muita aplicação e executou a estratégia do contra-ataque para vencer. E a gente teve gol do Pedro, teve gol do Lucero. Para mim, os dois melhores centroavantes da temporada no futebol brasileiro. E que vem brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, né? O Pedro é o artilheiro com 8 gols, o Lucero vem na sequência com 7. O Pedro é, inclusive, briga boa. Além de ser o artilheiro, o Pedro é o líder de assistências do campeonato. São 8 gols e 5 assistências, isso mostra o repertório do Pedro como jogador de futebol. E a gente viu o gol anulado do Gabigol. O Gabigol foi a loucura, né? Comemorando a sua redenção. Parecia o gol que salvaria o Flamengo da derrota. Boa parte do Maracanã também comemorando, ver aquela imagem do Gabigol voltando a marcar. Ele que fez o seu 6º jogo, se fizer 7, não pode mais jogar o Campeonato Brasileiro por outra equipe. Agora, futebol é muito doido, né, André? A gente, no final do primeiro tempo, teve aquela bola no travessão do Flamengo, do Pedro. O Flamengo parecia amassar o Fortaleza num determinado momento. Estava muito mais perto do segundo gol do que o Fortaleza. O segundo tempo começa diferente, né? Foi o Vojvoda que melhorou o time, será? O Fortaleza é um time muito acostumado a jogar de diferentes maneiras, mas o trabalho longo, né, médio e longo prazo, porque é o normal aqui no nosso país, faz com que, em situações como essa, um treinador como o Vojvoda tenha o seu time na mão quando existem jogadores à disposição, né? Porque o Fortaleza também não tem um elenco tão longo assim, tão profundo assim. E, às vezes, a ausência de algumas peças acaba deixando o Vojvoda meio trancado para trabalhar o time. Eu achei que o tempo todo, e para que essa estratégia fosse bem aplicada, era muito importante, talvez fundamental, sair na frente, fazer um gol no Maracanã. Foi o que acabou acontecendo por uma infelicidade do Wesley. Ele tenta tirar. Assim, o gol foi bem parecido com o gol que o Fernandinho marca no jogo contra a Bélgica. Sim. Na Copa do Mundo da Rússia. Só que a bola do Fernandinho entra mais ou menos entre o primeiro pau e o goleiro. Exato. O desvio do Wesley vai do outro lado, tira, assim, se você olhar bem o replay, o Rossi ele está prestando atenção na bola, de repente a bola está dentro do gol. É uma situação muito difícil para o goleiro. E aí o jogo fica muito menos desconfortável para o Fortaleza do que ficaria no caso de um empate, ou evidentemente se o Flamengo tivesse, como é normal, aliás, saído na frente. E mesmo depois do 1-1, por mais que os jogadores do Fortaleza tenham ficado um pouco indignados com a marcação do pênalti, a gente vai poder falar sobre isso daqui a pouco, eu já vou falar o que eu penso. Para mim, existe uma ação que desequilibra o Pedro na hora que ele vai finalizar. E então eu concordo com a marcação do pênalti. Mas daqui a pouco o Gaciba vai falar como ex-árbitro, ex-chefe de arbitragem, com o conhecimento que ele tem de orientações da própria regra, evidentemente. É claro que a gente tem que ouvir, entender e respeitar. Mas a minha impressão é que o pênalti foi bem marcado. Então, já temos a opinião do Zupac também, que acha que não foi pênalti. É verdade. Só existe uma outra resposta, né? Já que ele te discorda, para mim não foi pênalti. Eu, assim, no momento e depois olhando as repetições, eu achei que foi bem marcado. E os jogadores do Fortaleza, claro, reclamaram muito, entenderam de outro jeito. Aí tem a questão do jogo, né? Você nunca quer um pênalti marcado contra você, especialmente no Maracanã, contra o Flamengo, com você vencendo. Mas no segundo tempo eu percebi o Fortaleza à vontade com a sua estratégia. E o gol sai como produto dessa estratégia, e como não saiu tão perto do final do jogo, a partida ficou daquele jeito bem claro, né? Ou sairia um gol na pressão do Flamengo, porque não havia outra alternativa para o Flamengo além de colocar atacantes, o Gabigol entrou, etc. E o Gabigol melhorou o Flamengo, ele não jogou tanto tempo assim. Mas depois de muito tempo, a gente viu uma entrada do Gabriel melhorar o Flamengo. Nessa controvérsia toda a respeito da permanência dele, vai agora embora, vai no fim do contrato. Hoje ele entrou e, assim, na hora do gol, ele comemora de uma maneira muito efusiva,
de costas para o gramado, sem perceber o que estava acontecendo, já com a marcação no campo do impedimento, e depois a checagem até foi um pouco longa demais, outra vez, mas tirou o picolé da mão dele. E ou o Flamengo marcaria o empate na pressão, ou o Fortaleza faria o terceiro gol de novo no contra-ataque, porque a defesa do Flamengo ficou exposta como não deixaria de ficar. E o Fortaleza teve oportunidades para fazer o terceiro gol. E interessante a leitura que o Tite fez para tornar o Flamengo mais ofensivo. Eu achei interessante as trocas que ele fez, porque, assim, é claro, colocar o Gabriel junto com o Pedro no primeiro momento torna o Flamengo mais ofensivo. Depois ele vai e coloca o Carlinhos com o Pedro, com o Gabriel, claro, torna o Flamengo mais ofensivo. Mas, além dessas trocas, o Tite fez outras 2 trocas. Ele tirou os 2 zagueiros e colocou outros 2 zagueiros. Aí algum torcedor menos detalhista para falar, pô, mas o técnico tá doido, o time tá perdendo. O que adianta ele tirar o Fabrício Bruno e colocar o Léo Ortiz e depois tirar o Davi Luiz para colocar o Léo Pereira? É justamente pela maneira que o jogo ficou. O Flamengo estava sofrendo com os contra-ataques do Fortaleza. Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Fortaleza. A partir do instante em que o Fortaleza faz 2-1, o Flamengo, que já estava sofrendo, ia ter que se lançar ainda mais. Ia passar a correr o risco de sofrer ainda mais com os contra-ataques. O que ele fez? Ao invés de deixar 2 zagueiros mais cansados no momento mais desprotegido da equipe, ele bota 2 zagueiros mais frescos justamente nesse momento para, caso o Fortaleza tenha o contra-ataque, o Léo Ortiz, que jogou do lado direito, onde joga o Fabrício Bruno, que era onde o Fortaleza estava atacando bastante, com mais caixa para correr atrás dos jogadores do Fortaleza prontos para contra-atacar. Então, dentro das opções de banco, o Tite colocou os atacantes que ele tinha e deu mais fôlego para a zaga, permitir que o resto do time se lançasse mais ao ataque. Foram trocas inteligentes, o Flamengo finalizou bastante, teve volume, não conseguiu buscar o empate, acho que dentro das estratégias o Fortaleza acabou conseguindo sobressair nesse aspecto, mas a leitura tática do Tite foi interessante. E eu concordo com o André em relação ao Gabriel, não acho que o Gabriel entrou bem só porque fez o gol anulado, porque o Gabriel entrou com uma função de circular por trás, da direita para dentro, né, atrás do Pedro e do Carlinhos, e ele deu bastante passe em direção à área, além do gol anulado, teve outra finalização, então ele se movimentou bastante, fez o jogo rodar, foi uma boa entrada, a melhor entrada do Gabriel nesses últimos tempos no time do Flamengo. E a comemoração, como o André destacou, mostra que ele estava afim de jogo, que está afim de Flamengo. Que é o normal se dele, havia né? negociação, ou se há negociação, que ainda é possível, né? Foi o 6º jogo, eu repito. Se ele fizer 7, ele não pode sair agora. Mas nesse momento está ali com a cabeça no Maracanã, naquele ponto que seria muito importante para o Flamengo. Ele é isso. O Gabriel nunca tirou o pé um segundo sequer dentro de campo pelo Flamengo. Acho que disso ninguém pode acusá-lo. E eu não tenho nenhuma dúvida do quanto ele gosta do Flamengo. O problema foram as atitudes extra-campo dele, alguns lapsos de comprometimento com o trabalho como um todo e a discordância contratual dele com a diretoria. Mas dentro de campo, ele pode jogar mal, como ele vinha jogando mal há bastante tempo. Hoje jogou bem. Mas ele sempre é um cara que se doa em campo pelo Flamengo o tempo inteiro que ele está presente. Né? Eu me pergunto, André, o quanto que ele não estar entregando o que a gente está acostumado a ver não pode ter uma explicação física, né? Do físico dele, porque ele ficou muito tempo parado por causa da suspensão. Aquela história do antidoping, do exame que ele deu problema para fazer e tudo. É uma história que ainda vai ser resolvida na Suíça. Porque a gente não vê o Gabigol jogando aquilo que a gente sabe que ele pode, né? Será que passa pela questão física? Não, pode ser, né? Aí
de novo, é preciso dizer que ele se colocou numa posição complicada, difícil, porque ele produziu essa suspensão, né? Sim. Esse período que ele ficou sem poder jogar, e aí tem o recurso do Flamengo, etc., que vai ser julgado, e ao que tudo indica, os especialistas brasileiros aí, né, nesse tipo de caso, são praticamente unânimes ao dizer que ele vai ser absolvido, vai poder voltar a jogar, mas é preciso, né, que haja o desfecho do processo desse caso que é complicado. Mas esse caso ele foi manufaturado pelo Gabriel. Ele não estava dopado, porque o exame de sangue comprova que ele não estava, e o comportamento dele levou a tudo isso. Então não é uma coisa assim, o jogador, o atleta que é pego alega contaminação e tal, e é uma discussão absolutamente complexa e tal, por causa das regras, etc. Não. Foi um caso de mau comportamento com as pessoas que estavam lá trabalhando para colher os exames de todos os jogadores do Flamengo e não conseguiram, num primeiro momento, colher o dele, foram maltratadas por ele, ele teve um piti, um ataque e colocou-se nessa situação. Antes de mais nada, a gente não pode deixar de mencionar que a arbitragem também chamou muita atenção nesse duelo do Flamengo com o Fortaleza. Porque o Flamengo tomou um gol no comecinho do jogo, um gol contra, o Wesley acabou fazendo um gol contra, mas na minha visão, na minha opinião, ele foi empurrado. E eu acho até que faltou malandragem, entre aspas, da parte do Wesley, para cair no chão, enfim, pedir falta, cobrar algo da arbitragem, porque se ele tivesse feito isso, eu acho que a Edna, que foi a responsável pela arbitragem, ela teria marcado falta, ou ao menos o VAR teria chamado a Edna para poder analisar o lance, porque na minha concepção foi falta em cima do Wesley. Depois que tomou o gol, o Flamengo não sentiu o gol, foi amplamente melhor no primeiro tempo, a verdade é essa. Inclusive no primeiro tempo foram 13 finalizações a gol, sendo 3 no gol e uma na trave. O Pedro colocou uma bola na trave. E o Flamengo conseguiu o empate através de um pênalti muito polêmico também, que nas redes sociais todo mundo falando, só deram porque é Flamengo, mas, gente, tem vídeo nas redes sociais mostrando que em um lance extremamente parecido, no ano passado, o Flamengo teve um pênalti num jogo contra o Cuiabá, ou seja, um pênalti a favor, com um lance extremamente parecido. A gente pode discutir se foi pênalti ou não. Eu acho que até que não foi. Mas a Edna, ela seguiu aquilo que a arbitragem vem dando aí no decorrer dos últimos meses e até anos. Então teve coerência da arbitragem. Assim como eu não achei que foi pênalti do Flamengo contra o Cuiabá no ano passado, eu também não achei agora, mas teve coerência. E no ano passado não teve essa repercussão toda nas redes sociais. Por quê? Porque foi contra o Flamengo. Agora que é a favor do Flamengo tem essa repercussão toda. Mas no primeiro tempo eu acho que o Flamengo foi amplamente melhor que o Fortaleza, repito. Para mim, o Fortaleza, entre aspas, achou um gol no erro de arbitragem. O Flamengo foi melhor e foi para o intervalo no empate de 1-1. No primeiro tempo, para mim, o grande destaque do jogo foi o Matheus Gonçalves, uma personalidade absurda, um garoto de apenas 18 anos, chamando o jogo a todo momento. Ele começou aberto pela ponta esquerda, depois o Tite o deslocou para a ponta direita e foi aí que ele rendeu mais ainda. Ele pegava pela ponta direita e arrastava para o meio. Tanto é que teve um lance aos 20 minutos, ele fez uma grande jogada, aí acabou sendo escanteio para o Flamengo, ele correu para bater, chamou a torcida, personalidade demais, foi o grande destaque no primeiro tempo na minha visão, ele jogando muito, repito, da direita para dentro, sendo, digamos assim, uma peça responsável na criação dessas jogadas no meio de campo. Quem não foi bem foi o Wesley, que sofreu muito com o Breno Lopes. O Breno Lopes explorou muito o lado defensivo do Wesley, que é o ponto, digamos assim, que ele precisa melhorar. Porque o Wesley é um lateral extremamente ofensivo, mas a parte defensiva deixa a desejar. O Fabrício Bruno, que foi substituído no segundo tempo, até o momento o Flamengo não emitiu comunicado, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, se o Fabrício Bruno sentiu algo ou não, mas o Fabrício Bruno não estava bem no jogo e não conseguia fazer essa cobertura de maneira perfeita em cima das costas do Wesley, e o Breno Lopes quase tirou proveito disso. Já no segundo tempo, o Flamengo não foi bem, acho que caiu de produção demais, o time não voltou bem, sobretudo o Alan, que chegou a ser vaiado lá no Maracanã pela torcida do Flamengo.
O Davi Luiz, que foi substituído com dores no ombro, estava fazendo um esforço absurdo, rendendo, mas depois que foi substituído, o time caiu um pouco de produção no setor defensivo. A entrada do Léo Ortiz na vaga do Fabrício Bruno também não influenciou muito no setor defensivo. Acho que Pulgar, em determinado momento, estava muito cansado fisicamente falando. O próprio Gerson também, na minha visão, fisicamente falando, também estava muito cansado. Mas que teve a entrada do Gabigol. O Gabigol chegou a fazer um gol no finalzinho ali, comemorou muito, mas a arbitragem marcou um impedimento ali milimétrico, o joelho dele, um pouquinho do joelho dele na frente. Acho que esse gol seria bacana demais, não só para o Gabigol, porque ele está vivendo os últimos meses dele de Flamengo, mas também, obviamente, para o Flamengo, que seria, querendo ou não, um ponto importante dentro de casa. Mas no segundo tempo o time caiu muito de produção, muito mesmo, fez uma má partida. Primeiro tempo foi bem, no segundo tempo caiu de produção e não teve forças para conseguir a vitória, muito pelo contrário, sofreu o segundo gol. Eu particularmente achava que seria 2-1 o placar para o Flamengo, acabou sendo 2-1 para o Fortaleza, um jogo que o Flamengo, repito, não foi bem. Agora o Flamengo volta a ter o reforço, ou melhor, os reforços dos uruguaios que vão jogar nesse sábado, na disputa de terceiro lugar da Copa América contra o Canadá. Eles retornam ao Flamengo. O Flamengo só volta a campo no dia 20, porque o jogo no meio de semana contra o Internacional foi adiado. Então o Flamengo vai ter um longo período para se preparar para esse duelo, algo que é raro, mais de uma semana aí para poder se preparar. Então o Flamengo precisa, primeiro, focar na preparação física dos atletas, que eu estou sentindo eles muito desgastados, a verdade é essa. Eu sinto que os jogadores estão cansados, mas de maneira geral, se a gente for parar e analisar, nessa guerra que foi para o Flamengo durante a Copa América, sem muitos jogadores, inclusive por conta de lesões, o Flamengo sai muito bem, obrigado. Eu sempre falei que a ideia do Flamengo durante a Copa América era não se distanciar dos líderes, do pelotão de cima. O Flamengo até essa rodada era o líder, porque agora com essa derrota para o Fortaleza e a vitória do Palmeiras, o Botafogo está jogando nesse momento, pode ultrapassar o Flamengo também, mas o Palmeiras já ultrapassou porque venceu o Atlético Goianiense por 3-1, mas de maneira geral o desempenho do Flamengo foi muito bom durante esse período aí da Copa América. Repito, é um desempenho acima de 60%, com muitos jogadores ausentes, com muitos desfalques por conta de lesões físicas, mas o técnico Tite ele precisa fazer alguns ajustes na parte física e ele também fazer um entendimento melhor do jogo, porque as substituições dele não deram certo no jogo contra o Cuiabá e agora no jogo contra o Fortaleza, os dois últimos duelos do Flamengo, os dois em casa, 2 tropeços em casa. Contra o Cuiabá, eu não critiquei, porque eu acho que o Flamengo havia feito um jogo anterior contra o Atlético Mineiro absurdo e os jogadores estavam extremamente cansados. Foi um jogo 66 horas após a partida diante do Atlético Mineiro, mas agora contra o Fortaleza, o Flamengo teve tempo para se preparar e não fez um bom jogo. Ah, mas o Fortaleza, é uma grande equipe. Concordo, mas poderia ter apresentado um futebol bem melhor que apresentou na noite dessa quinta-feira. Mas algo positivo a tirar desse jogo, a atuação do Matheus Gonçalves. Palmas para esse garoto, 18 anos, ficou 90 minutos em campo, jogou muita bola, disposição, personalidade, habilidoso. Claro, ele tem 20 jogos pelo profissional, ainda vai evoluir muito, por exemplo, a parte tática dele, o jogo sem a bola. Ele está em processo de evolução, está aprendendo ainda, mas mostrou para o Tite e para todos que duvidavam do futebol dele que ele tem potencial, sim, e mostrou para aqueles que criticaram a diretoria do Flamengo pela não venda ao Red Bull Bragantino por 30 milhões de reais por 50%, que ele vale mais. E eu acho que ele vale mais mesmo. Só que ele tem que ter mais oportunidade no time do Flamengo. O Tite está inventando. O Tite tem um lado, professor Pardal, que é insuportável. E ele inventa, sabe por quê? Porque ele sempre que pode, ele volta para o seu maldito 4-3-3 com pontinhas. Foi o que ele fez hoje. Era muito melhor ter jogado num 4-4-2. Era muito melhor ter colocado mais um homem no meio de campo. Por exemplo, o próprio Lohan. Ah, mas o Lohan está mal. O Lohan está mal, mas o Lohan é um jogador a mais ali para poder chegar no ataque. Vocês viram como é que o Flamengo fazia as suas saídas de bola hoje? Enquanto esteve em campo,
o Fabrício Bruno foi responsável por 80%, talvez 90% das saídas de bola da defesa para o ataque. Por quê? Porque o Tite resolveu escalar juntos Alan e Pulgar, que já tinham mostrado contra o Cuiabá que não dão certo juntos. São jogadores muito parecidos. São jogadores que estão em péssima forma. O Alan, eu vou além. O Alan, para mim, é um jogador medíocre. Desde que chegou ao Flamengo, o Alan, em momento algum, justificou a sua contratação por uma grana preta. Pedido de quem? Jorge Sampaoli. Parabéns, Rodolfo Landim. Parabéns, Rodolfo Landim. Foi você que nos fez contratar este careca maluco, pirado, dono de hospício. E aí esse gênio pediu ao Flamengo e o Flamengo foi lá buscar no Atlético Mineiro o Alan, que nunca foi nada demais. O Alan nunca foi nada demais. O Alan é um jogador neném dodói. O Alan joga 2, 3 jogos e machuca e fica 4, 5 fora. E quando volta, joga esse futebol absolutamente medíocre que nós vimos hoje. Ah, mas o Alan é bom. O Alan dá passes verticais. Aonde? Vocês viram algum passe vertical do Alan hoje? Vocês viram algum passe vertical hoje do Pulgar? E aí eu pergunto, quem era o melhor volante na travessia? Quem foi o jogador que deu equilíbrio quando faltava o Pulgar na seleção e o Alan machucado? Quem foi o jogador que o Tite improvisou, aí sim uma improvisação inteligente, e deu muito certo? O Léo Ortiz. Agora, me explica o que passa na cabeça do Tite para descobrir um excelente volante, com uma excelente saída de bola. Isso aqui são meus cachorros brincando com os ossos e tudo. Vou deixar de fazer barulho quanto eles quiserem, porque eu quero mais é barulho nessa porra dessa live de hoje. E aí ele tira o Léo Ortiz do time. O meio-campo hoje, já que ele queria jogar com 2 volantes, era Léo Ortiz e Pulgar, por exemplo. Ah, o Pulgar tá mal, mas ao lado do Léo Ortiz, a coisa poderia equilibrar um pouco mais. Agora, Alan do lado do Pulgar é nada com coisa nenhuma. Vocês viram o terceiro gol da partida, o segundo gol do Fortaleza? Vejam de novo o replay e procurem o Alan e o Pulgar, porque nenhum dos dois chega na marcação. O Flamengo escala 2 volantes de marcação, porque de armação os 2 são fracos, e num contra-ataque, não foi nem tão contra-ataque assim, no gol do Fortaleza, que a bola passa, vem da ponta esquerda, passa para lá, tá? Não é um contra-ataque clássico, o cara pega a bola e toca para o outro faz o gol. Não. Teve pelo menos 2 ou 3 passes. O Alan e o Pulgar não chegam. Não chegam. Naquele momento, era como se o Flamengo estivesse jogando sem cabeça de área, sem volante. Mas o Tite escalou o Alan e o Pulgar. O Alan saiu debaixo de vaia. Aliás, depois do segundo gol, já estava sendo vaiado. E tem mais a que ser vaiado mesmo. O Tite tem que aprender que determinados jogadores a torcida não quer. O Alan é um desses jogadores. Jogador medíocre, jogador burocrático, jogador que nem sequer corre e se entrega como deveria. Mas o Tite escalou o Alan e o Pulgar. E não satisfeito com isso, ele meteu o Matheus Gonçalves na ponta esquerda. Eu convido vocês a fazer uma reflexão. Quantas vezes o Tite deu chance ao Matheus Gonçalves desde que ele assumiu? Quase nunca. Quase nunca. Então, de que cartola ele tira a ideia de botar o Matheus Gonçalves na ponta esquerda? Todas as vezes que o Matheus Gonçalves entrou no time principal do Flamengo, poucas, mas mesmo com outros treinadores, e entrou razoavelmente bem, foi pela direita. Ele é um canhoto que gosta de jogar de pé trocado na direita, que é onde ele faz os dribles dele. É quando ele corta para dentro. Mas aí o Tite, genial, que até então ignorava o moleque,
ignorava. Cansamos de falar aqui, por que nunca dá uma chance para o Matheus Gonçalves? Pois justamente quando ele resolve dar a chance, ele dá a chance no lugar errado. Como tinha dado a chance no lugar errado para o Vitor Hugo na ponta esquerda. Sem ponta esquerda e sem nenhum jogador com as características do Bruno Henrique ou do Cebolinha, qual o sentido de querer jogar com um ponta esquerda improvisado? Só para manter a porra do 4-3-3 com pontinhas. Só para manter o seu esquema predileto, que ele privilegia em relação à qualidade dos seus jogadores. Então, meus amigos, a derrota de hoje, assim como o empate contra o Cuiabá, está na conta do professor Adenor, que conseguiu até, é importante que se faça justiça, um rendimento bom nos primeiros 7 jogos. Um aproveitamento bom, mesmo com essa derrota catastrófica de hoje e com o empate melancólico contra o Cuiabá. Se a gente olhar o todo da travessia, os 9 jogos da travessia, o aproveitamento do Flamengo não é ruim. Mas, em compensação, tinha tudo para ser excepcional se o Flamengo tivesse ganho os 2 jogos que fez no Maracanã. Eu falei aqui antes desses 2 jogos. Estava todo mundo animado, todo mundo fazendo conta. Porra, com 6 pontos agora a gente dispara. Pois os 2 jogos, que pareciam ser os mais fáceis de toda a travessia, o Flamengo empatou um e perdeu o outro. Melancólico, frustrante, desanimador. Próximo jogo é contra o Criciúma. O Flamengo vai ter tempo suficiente para se descansar. Eu aposto que o Tite hoje, na entrevista coletiva, vai falar em desgaste de jogadores. Embora esse jogo de hoje não tenha sido em 66 horas. O Flamengo jogou no sábado. Está jogando na quinta. O Flamengo teve domingo, segunda, terça e quarta de intervalo. Um intervalo que, num calendário alucinado como esse, é considerado raro. É considerado ótimo. E o que o Flamengo fez? Uma atuação desastrosa. Desastrosa. O Tite não mexe no intervalo, cara. O Flamengo fez um primeiro tempo já muito ruim. O Flamengo só deu uma certa animada depois de levar o gol contra do Wesley. O Wesley, minha gente. Cadê os adoradores do Wesley? Cara, liga pro Bournemouth amanhã e diz assim, eu vendo por 12 milhões de euros. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Comenta o que é que vocês acharam aí dos comentários dos jornalistas, se vocês concordam, se não. O Vene, por exemplo, disse que o lance ali do Wesley foi empurrado, e realmente isso aconteceu. Pode parecer até besteira, né? Mas foi o lance do primeiro gol. E sabemos que como isso mexe completamente no jogo, né? Quando o time ele acaba tomando gol logo no começo, isso afeta o time. E quando outro time também faz o gol logo no começo, Fortaleza também afeta o time porque ganha mais confiança, né? Se recua um pouco mais, consegue jogar melhor no contra-ataque. Então isso tudo acaba interferindo, né? Então o Fortaleza foi sim aí, ajudado, nesse caso, o Flamengo prejudicado, mas claro que não justifica a derrota, porque pelo time do Flamengo, o Flamengo deveria sim vencer. Mas temos que levar em consideração também que foi um período muito difícil para o Flamengo, né? Vários jogadores cansados. Então tentou, né? Até empatou ali no finalzinho, mas o gol foi anulado, né? Então a gente sabe que agora a tendência é melhorar, né? Porque vai voltar os 4 jogadores. A tendência também é que logo mais o Cebolinha volte, o Bruno Henrique volte, entre outros também. E aí a gente pode imaginar um desenho de um Flamengo melhor, né? Um time mais solto, mais organizado, e um time que esteja mais sólido, né? Esteja mais sólido, principalmente na parte defensiva, né? Que vai conseguir organizar o meio campo. A parte também que deve melhorar bastante, a parte criativa, né? Porque teremos novamente de volta o Arrascaeta, e sabemos como ele é um jogador completamente diferente, como ele é um jogador diferenciado, e ele no Flamengo, sempre que ele está presente, o Flamengo costuma, quando ele tá no jogo e tá bem, o Flamengo consegue ser mais criativo, consegue ter mais oportunidades, né? Seja em um cruzamento, né? Seja um passe, enfim,
Sabemos como o Arrasca é um jogador que faz falta quando não está em campo. E também, claro, os reforços que devem estar chegando, que nós podemos incluir vários outros aí, como o próprio Claudinho, né? Marcos Antônio, são jogadores que chegam aí para poder com certeza somar no time do Flamengo. Mas comenta aí, galera, o que é que vocês acharam, a opinião de vocês. Esse foi o vídeo, agradecemos a todos e até o próximo vídeo. Tamo junto.